Atenção, chegou Chatuba, hein? Atenção, chegou Chatuba, hein? Vamos esculachar, hein? Máquina de sexo, eu transo igual animal. A Chatuba de mesquita do bonde seccional. Moleque, playboy, funkeiro. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol. Alô você, alô Brasil, está começando mais um Podcasts, o fantástico do lado vermelho da força, a revista do cidadão de mal brasileiro, e hoje vamos trazer até você, meu querido web ouvinte, um tema muito pedido lá nos nossos comentários do Instagram, esta rede social arrombadíssima, mas que foi aqui nos restou, né? A única que Zuc nos deixa usar, por enquanto. E eu tô aqui com vocês, já ouviram essa risada linda, maravilhosa, a voz mais impactante da podosfera nacional. Menino Falcon, tudo bem, cara? Tudo tranquilo, tudo ótimo. Mais um dia de podcasts aí, pra gente fazer uma análise maravilhosa de cunho totalmente intelectual. Nenhuma predileção por nada nem ninguém, só uma pura análise da mais linda política brasileira. Não sei nem porque eu falei isso aí, acho que eu enrolei pra caralho, mas boa noite. Exatamente, vamos falar sobre as eleições municipais, os cenários em algumas das principais cidades do país. Basicamente a gente vai falar mais ou menos o cenário da cidade de cada um aqui, né? No caso São Paulo, Rio e Fortaleza, e nas outras a gente vai fazer o que a gente sabe fazer de melhor, que é cagar a regra, né? Exatamente. Então, galera, a gente trouxe aqui um convidado, não vai ser só eu, Falco, não. A gente trouxe aqui de novo, de volta ao podcast, é um prazer recebê-lo, um menino Armênio da Gulag Canavieiro. E aí, rapaz? E aí, Camacho, tudo bom? Queria, tudo bem, então, cara? saudar os ouvintes e dizer que agora eu tenho um microfone decente e esperamos que o áudio seja melhor do que da minha última participação no podcast. Aqui a gente preza pela tosquice, então não tem muito problema não. Exatamente. E a gente opta por gravar à noite porque sempre vai passar um helicóptero daqui a pouco da polícia. Então... Rapaz, falar em helicóptero, passou um helicóptero hoje aqui à tarde dentro de casa, chegou a balançar o vidro aqui da sala, meu. Fiquei até com medo, começou a fazer barulho do vidro balançando. Eu achei que ia pousar aqui no prédio. Tá foda, cara. Quando tem alguma intervenção da polícia, eu já fico pensando, não, vou chamar os caras pra gravar agora pra aproveitar esse momento. Eu moro perto da Serrinha, sabe? Conhece a Serrinha daqui em Madureira? E falar, da Serrinha? Então, eu moro perto da Serrinha. A Serrinha tem a polícia entra quase todo dia, então é bem comum. Pode crer. Então, galera, vamos lá. Começando aqui o cenário eleitoral de São Paulo, meus queridos. A cidade aí que serve de termômetro do Brasil, a nossa Flórida nacional, né? E aí a gente tem que começar, né, sempre com um convidado aqui, são uns rapazes elegantes, né? Armênio, fala um pouco aí pra gente o que é que você tá achando do cenário da sua localidade, por favor. Bom, aqui como se sabe, né, a gente tem disparado em primeiro lugar o senhor Celso Russomano, né, que é o candidato da Record e do bolsonarismo e da humilhação de caixas de supermercado, né? E em segundo lugar o Covinha, que é o cover do... Como é que chama o cara do Terça Livre? Anderson... Alan dos Santos. Alan dos Santos. Apesar que o Covinha, ele tá... ele cortou a barba e tal, então ele não tá mais tão parecido com o Alan dos Santos, mas... e o Boulos está em terceiro, né? Com muito menos grana. Vamos ver, o Russomano, para quem não sabe, ele sempre aparece na frente nas pesquisas em São Paulo e depois ele desidrata, né? Foi assim nas eleições passadas. Resta saber se como se disse, o passado vai se repetir como farsa aí. Então, pra te perguntar aí, Armênio, né? São Paulo, apesar de tudo, tem uma tradição em eleger candidatos, né, à esquerda, né? A gente já teve aí 3 prefeituras do PT, mas também tem uma tradição muito grande de não reeleger o mesmo partido pro paço municipal.
Uhum. Você acha que isso pode, em algum momento, favorecer o Boulos, que vem crescendo, né, nas pesquisas ali, pouco a pouco? É possível. É possível, né? A última candidatura à esquerda que teve aqui, aliás, a última prefeitura à esquerda que teve aqui foi do Haddad, né? Que foi, enfim, teve seus problemas, mas que foi perseguida vamos dizer, pela mídia mesmo aqui, né? O Vila, por exemplo, ficava na rádio o dia inteiro, enfim, perseguindo o menino Fernando III, né? Vamos ver, o Covinha, ele é um candidato bastante anódino, assim, bastante sem graça, meio picolé de chuchu na tradição Geraldo Alckmin, né? Não tem muito... Mas São Paulo gosta muito, né? É verdade. E ele não chegou a ser exatamente eleito, né? Porque ele era vice do nosso amigo João Trabalhador, o Johnny Dória, e herdou o cargo, né? Aí ele não puxou absolutamente nada do avô, né? O avô conseguia, com todos os problemas ali, ser uma figura um tanto mais carismática do que ele, né? Pois é, o Covinha é bem sem graça, assim. Eu acho que ele conta com a máquina, né? E o dinheiro. Isso pode fazer com que ele vença as eleições, mas é um candidato com pouco carisma, assim. Ele tem só a história de saúde dele, né? Que ele teve problema de saúde e tal, né? Eu acho que eu acho que por um lado assim, se você analisar, posso estar falando muita besteira, mas eu acho que tem um lado assim que, já que ele não tem o carisma, ele compensa assim por essa história de superação, talvez. Não sei se eu acho que tem um pouquinho assim a favor do lado dele isso. Não sei nem se pode ser considerado, né? Se ele teve, acho que foi câncer, não sei, né? Não sei qual foi a doença. Ele tem ainda, né? Ele tá em tratamento e tal, e ele tá claramente debilitado. Assim. Aham. Então, eu acho, né? Eu acho que isso aí, tipo, ele não tem um carisma, mas ele tem essa história de superação aí do lado dele, que pode, não sei, pode ser algo a favor do lado dele. Se é que pode ser algo a favor, né? Eu acho que sim, inclusive porque o avô dele morreu de câncer, né? Então. Pois é. Eu acho que é um tipo de coisa que o povo gosta. Sim, exatamente. Um bom marqueteiro sabe explorar isso. Uhum. Mas não sei, assim, tá um pouquinho aberto, porque ninguém sabe se o Russomano vai desidratar como ele sempre desidrata, né? Porque tem menos tempo nessas eleições e não vai ter debate, porque eles cancelaram os debates sob a justificativa de que era perigoso, tal, por causa da Covid. Teve só um, né, na Band. Foi. Teve um e aí eles cancelaram os demais. Porque o Boulos foi muito bem, né? Eu acho que é bem por causa disso. Até o Orlando Silva também, cara. Assim, São Paulo tá tão bizarro em termos de candidato. Tem Mamãe Falei, Joyce Hasselman, tá um circo tão louco em São Paulo, tá um absurdo. Cara, eu acabei até o Orlando Silva vira Mercedes, cara, do Hamilton. Tá Orlando Silva deu várias brigas no Mamãe Apanhei, né? Sucateiro, hein? Sucateiro. Essa história da sucata é muito boa. Inclusive eu acabei de descobrir que o Levi Fidelix é candidato em São Paulo, não fazia ideia. O do Aerotrem? É. Uhum. Aí, presidente do partido do vice-presidente da República, hein? Veja só. Que maravilha. Mas aqui a gente tem assim uma miríade de candidaturas arrombadas de direita, né? Tem o Russomano, tem o Mamãe Apanhei, a Joyce, Levi Fidelix, tem o cara do Novo, né? Acho que é Felipe Sabará. Uhum. Tem o próprio Covinha. Enfim, tem o Matarazzo ainda, que é a dissidência do PSDB. Então tem aí muitas opções pro liberal paulistano escolher, né? E tipo, meu amigo Web ouvinte, o Matarazzo é uma dissidência do PSDB porque ele achava o PSDB comunista demais.
Mais ou menos isso. Tá ligado? Não é uma dissidência, uma crítica à esquerda, não. Então não vamos aí nos precipitar. Cara, e assim, inclusive, meu amigo Egovin, se você tem alguma foto aí de alguns anos atrás do Mamãe Apanhei catando latinha encalorada da USP para revender no dia seguinte por 50 centavos o quilo, manda aí pra gente para provar que aquilo que ele falou não foi uma mentira. Que ele realmente sofreu muito na vida. Né? O sucateiro aí da Zona Leste. Tem também, a gente esqueceu do Márcio França, né, que é o candidato do Gustavo Castanhola. Vamos resgatar aqui o que a musa da sensatez, né, a fada sensata, Gabriela Prioli, falou recentemente, né, que esquerda é só uma questão posicional, não é defender pautas que preguem a justiça social e a desigualdade. É uma questão posicional apenas. E se a gente levar em conta que é apenas uma questão posicional, como ela está falando, e não uma questão ideológica, realmente, cara, o Márcio França no debate, ele estava à esquerda do Boulos, ele estava do lado esquerdo do Boulos. Então, eu acho que se a gente olhar por esse prisma, essa análise aí do Castanhon está correta, está muito acurada. Uhum. Mas, cara, deixa eu fazer uma pergunta. Quem tem a maior rejeição? É o Boulos mesmo? É o que tem a maior rejeição do público? Eu tô bem por fora, assim, mas até onde eu vi, estava o caso aí, o pessoal falando, era o Boulos tem uma rejeição muito grande, né? Olha, eu não tenho certeza, viu? Porque eu vi uma... Eu acho que é o Russomano, hein, cara? Eu vou olhar aqui. Mais que o Boulos? Eu vi até uma matéria de que o Boulos, ele era desconhecido por cerca de... Eu não lembro agora, mas era assim, pela maioria do eleitorado das periferias. Uhum. E até me surpreendeu. Isso pode ter um lado bom e ruim, né? Porque, quer dizer, de um lado é aquela coisa clássica do PSOL de ter pouco pé no barro, de certa forma, né? Assim, pouco contato com a periferia. Mas, por outro lado, me surpreendeu no sentido de que eu achava que haveria mais rejeição a ele, né? Por ser o cara que invade casa, vai roubar a sua casa e não sei o quê. E me parece que isso é mais um lance da classe média, assim. Cara, pelo que eu li dessa pesquisa. E tá aqui, eu tô com a pesquisa aqui, ó. Rejeição. O líder é o Celso Russomano, com 30%, e segundo a Joyce Hasselman, com 24%, o Bruno Covas, com 23%, o Levi, com 21%, e o Boulos só tá em quinto, com 18%, cara. O Gil Matato tem menos rejeição que ele, inclusive. Uhum. Ele é menos conhecido do que a gente imagina. Eu passei bem batido, então. Eu jurava que o problema dele ali seria rejeição, né, da população, ainda mais pela fama dele, né, de como você falou aí, de invasor de terreno, vai roubar o meu apartamento lá no Capão. Eu achava que ele sofreria mais. Eu achava que ele sofreria mais por causa disso. Mas uma coisa que você falou, Armênio, sobre o povo não conhecer ele, né? Essa semana ele fez uns negócios assim na internet, ele tava jogando o jogo com o pessoal, com um jornalista do não sei o que, tava jogando aquele joguinho Among Us, não sei o que, aí o pessoal, nossa, que legal para se aproximar do eleitorado, e depois ele tava fazendo meme com não sei o que. Você não acha que é uma pergunta também totalmente leigo, tá? Não, eu conheço pouquíssimo do São Paulo e do eleitor de São Paulo. A minha pergunta é a seguinte, cara. Tu acha que ele não tá falando pro próprio público? Tipo, o cara que vai assistir ele jogando Among Us é o cara que já vota nele. O cara que vai ver os memes do Celtinha dele, que o pessoal bate palma pra caramba, é a própria pessoa que já vota nele. É a mesma coisa aqui do pessoal do Rio, que é tipo, falta eles comunicarem com o povo mesmo, que é quem vai eleger ele, não é o pessoal do meme, do Among Us que vai eleger ele, mas sim o povão mesmo.
É uma questão, eu acho que sim, né? Ele está fazendo uma campanha de internet muito para esse público meio Que já vota jovem. nele, né? É. Por outro lado, a campanha dele de internet tem tido muita interação, né? Ele acho que é o candidato que tem mais interação na internet e fazendo uma campanha sem grana, né? Ele não tem tipo os robôs do MBL, essas merdas, né? Uhum. É um tipo de... Ele tem muita interação orgânica e, em parte porque a galera que vota nele, em geral, é o pessoal mais de classe média. Saiu uma notícia até que diz que parece que 70% do eleitorado do Boulos tem ensino superior. Enfim, é um público mais... Como é o público do PSOL, né? Sim. Então, de certa forma, eu acho que sim. Eu acho que esse tipo de meme do Celtinha, coisa de mangá e jogar Among Us é mais um público de classe média, jovem e tal, que de certa forma já vota nele. Mas eu não sei, assim, como se poderia fazer em termos de campanha na internet. Ah, cara, mas será... Ele tem que entrar no Zap, né, cara? O Zap é onde tá o povão. Cara, mas será que a Associação de Minigameiros de São Paulo realmente vota no Boulos, cara? Puta O sacanagem. gamer é muito arrombado, cara, assim. Sim, não, sim e não. Eu acho que assim, acho que o gamer médio é uma desgraça. O gamer tem que acabar. Mas tem... O gamer não joga Among Us. Ah, pode crer, eu não conheço, cara. O gamer, ele joga... aqueles jogos lá do pirata lá. Não é pirata, não. Aquele maluco. Porra, caralho. Vou ficar quieto, senão eu vou falar merda e os gamers vão me bater. Do Kratos lá, né? Kratos o nome dele? God of War. Isso, esse aí. O gamer joga esse. Esses joguinhos tipo Among Us, eles nem consideram gamer, pô. Se você joga no celular, não é gamer. Cara, eu vou te falar que o último console que eu tive foi o PlayStation 1. O meu foi um Super Nintendo. E eu gosto de jogar, mas eu jogo coisa de emulador velho, assim. Tipo, tava jogando. O último jogo que eu joguei foi Breath of Fire 4 do PlayStation 1. Então, não sei, eu não tenho muito. Não sei muito o que os jovens. Eu também, cara, eu tenho muito emulador aqui. Eu jogo muito aquele jogo lá soviético, Tetris, tá ligado? No minigame, né, meu? Cara, assim, eu tirei uma análise tal qual a polícia tirou dólares do vice-líder do governo Bolsonaro, do Toba. Né? E, assim, eu acho que o Boulos, cara, ele é muito esperto, ele é um dos caras do pessoal que não ataca o Lula, de forma alguma. E, assim, eu tava vendo, por exemplo, o Lula, quando tinha 37 anos, foi candidato ao governo de São Paulo em 1982 e teve 10% dos votos, né? O que era muito para um líder sindical e para um partido recém-formado como o PT na época, né? O Boulos para a Prefeitura de São Paulo tá batendo isso aí, cara. Eu acho que mesmo que ele não ganhe, mas se ele tiver uma votação interessante, assim, acima dos 10%... Não, ele tá ganhando cancha, né, cara? A gente tá aqui a gente tá naquela fase ali que o Obi-Wan pega o Luke e leva ele pra Millennium Falcon e fica ensinando ele a fazer uns truques Jedi, tá ligado? Eu acho que é um cara que a gente tem que resguardar muito, sabe? Cara, eu acho que o Boulos tem muito futuro como quadro da esquerda e acho que, diferentemente de outras figuras do PSOL que são lamentáveis, pode falar mal de... A gente pode falar mal de quem você quiser, cara. Até da gente, por exemplo, se quiser. A Lulu Genro, que é terrível. Diferentemente desse tipo de figura do PSOL, eu acho que ele é um cara que tem... embora ele seja intelectualizado e tenha um percurso acadêmico até, ele é um cara que tem muito... ele vem de movimento social orgânico, né? Que é algo que as figuras do PSOL... enfim, que o PSOL lança como candidato normalmente não tem esse tipo de característica, né? E de certa forma o Boulos ele não é um quadro orgânico do PSOL, assim, não foi um cara que surgiu no PSOL, né? Ele foi até do PCB uma época, e a entrada dele no PSOL, inclusive, suscitou choro e ranger de dentes, né?
Cara, assim, comparando ele com a Lulu Genro, né? A entusiasta da Revolução Ucraniana, o Boulos, cara, ele, nos debates, você pode reparar que apesar dele ser um cara intelectualizado, né? Ele é filósofo e tal, ele não tem uma militância de cartilha, sabe? De frase feita. Ele fala de problemas reais, de problemas que estão no cotidiano do povo, sabe? E eu acho que isso aí é o que... E de um jeito muito fácil, ele explica de uma maneira muito fácil, né? Muito eloquente. Então acho que isso aí, cara, é uma característica. Eu não estou dizendo que ele vai ser o novo Lula, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que é uma característica de um líder de massas que está em formação, sabe? Uhum. Pode ser que não aconteça, mas que eu acho que se a gente preservá-lo, a gente evitar críticas, né, que não sejam pontuais, eu acho que a gente vai ter ali vai ver um grande futuro para esse rapaz aí. Eu também acho que é um tremendo quadro. Eu acho que ele, do que vem aí da esquerda, o expoente é ele, né, cara? Exato. Você tem o Flávio Dino vindo, mas o Flávio Dino acho que também é um pouco mais... Eu não sei se é da mesma idade, mas ele não tem tanta penetração aqui no Sudeste, né, cara? Mas o Boulos, ele é daqui mesmo. Spoiler, hein? Eleição presidencial de 2038. Guilherme Boulos assume a liderança. Ciro Gomes, com 95 anos, vai dizer que foi prejudicado porque o Boulos não tirou a candidatura, hein? Spoiler aí da eleição de 2038. Chega de falar de São Paulo, né, cara? Já tá muito bad vibe. Vamos agora para a Terra, né? Tipo, imagina aí que tem um mapa do Brasil como se fosse um mapa lá do Street Fighter 2, você é amigo minigameiro, né? Aí a gente está saindo de São Paulo e pulando ali para o Rio de Janeiro, né? A terra abençoada por Marcelo Crivella. E aí é com você, Falco. Vou falar o quê? O que eu vou falar da minha terra, cara? Agora, hoje mesmo eu estava lendo a notícia que o grande candidato Luiz Lima entrou na justiça contra o nosso prefeito Crivella, porque ele está usando demais a imagem do nosso querido presidente Bolsonaro na sua campanha. Então ele está meio revoltado com isso. Ele que é do partido, dois partidos do excelentíssimo senhor presidente da República, e eu acho que, eu não sei, ele deve estar se sentindo meio traído, né, cara? Ele devia... Eu acho não, tenho certeza, né, que ele contava com o apoio do Bolsonaro, assim, mas o Crivelão, porra, eu parei hoje 5 minutinhos para ver o horário político aqui do Rio de Janeiro e, benza a Deus, o Crivelão parece mais a campanha do Bolsonaro / Crivella ali no cantinho, sabe? Quando você faz Então, mais ou menos isso aí, fortemente em cima do nosso querido presidente. E eu não vejo muita luz no fim do túnel aqui pra gente não, cara. A gente tem o Eduardo Paes aí, que ele tá liderando, e que a gente até já comentou, né? Isso mais ou menos, né? De braçada, mais ou menos. Pô, tá 30-12, cara. Como é que isso não é? Não tava 30, tava 20 e pouco. Saiu mais uma aí agora? Saiu de ontem, cara, a pesquisa. Não, de hoje, saiu agora, dia 15. Às 7h24. Então ele saiu aí de 20 e pouco, 23, eu acho que 24. Informação, hein? Informação. Suderge informa. Paes, 30%, Crivella, 12%, Marta Rocha. É a Miss Brasil aqui? 8%. Delegada Marta Rocha, do nosso querido PDT. Opa, desculpa, delegada. E Benedita da Silva, com 7%. Bandeira de Melo, Renate Souza e Luiz Lima tem 3%. Ciro Garcia, 2%. Clarissa Garotinho, Fred Luiz, quem é esse cara? E Fred Paulo Luiz Messina tem 1%, tá bom? Então saiu a última pesquisa aí. Vamos dar uma olhada aqui na rejeição, cara. Meu coisa é a rejeição do Dudu, né, cara? O Dudu tava muito envolvido com o Sérgio Cabral. Porra, bicho, calma, cara, peraí. Rejeição, primeiro lugar, Marcelo Crivella, 57%. Porra, já temos um novo prefeito no Rio, já podemos falar meu amigo Camacho, nas eleições para governador do ano, as últimas que a gente teve em janeiro, o Wilson,
a Whitney Houston, ela não aparecia nem entre os 5 verdade. nas intenções de voto. Ele não aparecia nem entre os 5. Quando começou a apuração e eu comecei a ver o Whitney Houston no primeiro, eu falei, não estou entendendo nada. E no fim das contas o cara foi eleito. Então, esse negócio assim de rejeição, eu aprendi a não confiar mais. Porque depois do que aconteceu nas eleições para governador, com o apoio Bolsonaro fortíssimo em cima do Witzel, que o Bolsonaro, assim, o Crivella está usando a imagem dele. Mas eu ainda não vi nenhum discurso, nem nenhum... Mas, cara, nada do Bolsonaro mesmo fazendo. Acho que se o Bolsonaro pedir aqueles robozão do Zap lá, fodeu. O que aconteceu no estado do Rio de Janeiro não vai acontecer na cidade do Rio de Janeiro, porque o carioca é educado. Mas essa coisa do impeachment do Auschwitz, eu tinha ouvido falar que ele rodou porque ele começou a querer mexer nas coisas do Flavinho lá. Foi. De milícia. Foi, pô. O Witzel caiu por isso. Porque, assim, eu não vou dizer que ele não tenha cometido nenhum crime, não tenha feito nenhum desvio. Eu jamais vou meter a mão no fogo por Wilson Witzel. Porém, toda a situação é muito estranha, cara. Muito estranha. Foi tudo votado muito rápido e foi a partir do momento em que ele começou a bater de frente com o Bolsonaro e começou a facilitar as investigações sobre o querido Flavinho, né? E aí, de repente, o cara perdeu todo o apoio que ele tinha e conseguiram aí votar um impeachment que acho que ainda tá... Agora, eu te falar que eu não sei nem como é que tá esse processo, se já foi, se não teve, eu não sei nem o nome do atual governador do Rio de Janeiro, para ser sincero. Cara, eu acho que milhões de cariocas estão na sua situação, porque não tem você dúvida. acorda no Rio e não sabe que é um governador. Tá todo mundo preso, mano. A Benedita, agora que é candidata à prefeitura, é a única ex-governadora viva que não está presa do Rio de Janeiro. Então, aí você vê, assim, acho que o Eduardo Paes ganha. Acho. O que não é nenhum cenário maravilhoso, porém, dentro do que temos dentro do Rio de Janeiro, é a opção. A gente tem aí a Renata Souza do PSOL, que não vai conseguir passar dos 5%. Ninguém conhece ela, ninguém conhece ela, a não ser a bolha do PSOL. Você tem também a Benedita, que a Benedita, acho que também a rejeição da Benedita também acho que vai ser muito grande. Primeiro o PT, né? E a Benedita aqui não é lembrada de uma forma boa, não pelo fato dela ter feito um bom trabalho, um mau trabalho quando ela esteve no governo do Rio de Janeiro, mas porque, pessoal, vou te dizer que até rola um pouquinho também de racismo no julgamento do... Ela pegou o Estado bem quebrado, né? Pegou, quando o garotinho foi ser candidato a presidente, né? Não, o garotinho destruiu o Rio de Janeiro, né, cara? E ela já pegou um negócio já desmontado, não conseguiu fazer muita coisa, ou seja, não fez nada. É uma mulher simples, uma mulher pobre, negra e tal, então eu acho que o nível e é do PT, ou seja, o nível de rejeição dela aqui vai ser grande. Eu acho que ela não pega um segundo turno. Talvez a Marta Rocha, delegada Marta Rocha, do PTT, ela faz questão de botar o delegada na frente, talvez ela abrace aí uns votinhos aí daquela galera mais reaça, mas que não quer votar no Crivella nem no Paes. Mas aí você tem uma delegada aí que pode, porque ela é delegada, então ela tem alguma moral entre esse círculo da galera do Zap aí que compartilha vídeo de novinha e assaltante sendo assassinado na rua. Mas o Crivella é muito ruim, né? Assim, ele conseguiu fazer... Acho que nem o Pita em São Paulo foi tão ruim quanto o Crivella no Rio. Cara, eu vou te falar que ele conseguiu até rejeição dos próprios bolsonaristas, que são pessoas que, na teoria, votariam nele, né? Ele é uma força da natureza. Cara, eu quero saber o posicionamento da página fora Eduardo Paes. Ela já lançou apoio ao Eduardo Paes? Eu não sei te dizer isso aí, mas é uma coisa que a gente pode fazer. A gente pode fazer essa pesquisa aí depois. Não sei. Hoje em dia eu acho que a Fora Eduardo Paes vai estar fazendo campanha por ele. Eles fizeram campanha, né, para ele contra o Auschwitz. É verdade. E eu acho que vão fazer de novo agora. Porque não tem outra saída, cara.
Ô Camacho, e aí em Fortaleza, como é que estão as coisas? Vamos lá, né? Complicado. A gente tem aí o nosso querido para alguns aí, não para mim, Capitão Wagner, liderando a corrida, candidato do PROS, bolsonarista, um rapaz humilde que veio do povo, segundo a sua propaganda eleitoral, em que ele fala: passei muita dificuldade, morei na Parquelândia, que é um bairro de classe média, eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Ele morou num bairro de classe média e passou muita dificuldade. Pois bem, e hoje fui bombardeado aí com vídeos dele dizendo que era educador. Cara, você só dava aula para concurso da PM. Você não é educador, bicho. Sinto lhe informar, tá certo? Você só decorou um monte de leis e regras aí que são usadas em vários cursinhos voltados para aprovar pessoas para passar em concurso público, tá bom? Você não é professor. Aí, em segundo lugar, eu tenho a linda, maravilhosa, cheirosa, esplêndida, maravilhosa Luiziane Lins, que está tecnicamente empatada com ele, 5 pontos atrás. Está 28-23, né? E aí tem um dado também que eu queria lançar aqui, posteriormente. Guarda essa parte. Em terceiro, a gente tem o Sarto, que é o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará e candidato dos Ferreira Gomes, candidato do PDT. Está com 16%, né? Que é uma coisa que surpreendeu muita gente, porque ele cresceu. Na primeira pesquisa estava com 4, depois foi para 8, já está com 16. Então, a tendência é que ele dispute com a Luiziane a segunda vaga no segundo turno, né? Nessa briga aí já está aquele papo, né? Que se a Luiziane tirar a candidatura, o Sarto vai ganhar. Já começou com esse papo. Só que assim, cara, eu achei uma escolha muito equivocada do PDT, porque o Sarto, ele, apesar de ser presidente da Assembleia Legislativa, ele é pouco conhecido pelo povão. Eles estão tentando replicar o que aconteceu com o atual prefeito, o Roberto Cláudio, em 2012, que também era presidente da Assembleia Legislativa. Na época, ele era do PSB, junto com os Ferreira Gomes, né? E basicamente está entre esses três a eleição. Eu não vejo o Renato Roseno do PSOL indo muito longe, por conta da pulverização de candidatos. A gente tem o menino do PV, o Célio Studart, que se diz um candidato independente, mas filho de uma das famílias mais ricas do Ceará, que é a família Studart. E ele mesmo tirou 18 mil reais do bolso para pagar uma pesquisa em que o nome dele aparecia primeiro. Ele já está com 4% dos votos. Tipo, é uma candidatura que... ele é deputado federal, tá? Então, acho que é uma candidatura que vai encher muito o saco e que é um potencial contender aí para 2026 ou 2030. E que é um grande defensor aí de animais, desde que sejam pets, né? Os vira-latas aí que se foram. Camacho, esse Capitão Wagner, ele não era um que estava envolvido com aquela coisa da polícia? Sim, exatamente. Inclusive, cara, ele liderou uma greve há alguns anos e aí se tornou conhecido, virou deputado e foi um dos organizadores do mutim, né? Que teve aqui, que foi severamente combatido pelo Camilo Santana. Realmente, eu tenho várias críticas aqui ao Camilo Santana, mas nessa aí ele botou pra foder mesmo, exonerou policial, disse que quem manda nessa porra sou eu. E ontem ele fez um texto no Facebook atacando diretamente o Capitão Wagner, desmentindo o candidato, dizendo que você falou que não foi líder, pois eu vou provar que você foi, pelo que você falou, você disse isso em tal momento. Você organizou uma greve e um motim, e isso, cara, fez com que, veja só, né? Você tem os apoiadores dele, que são esses bolsonaristas mais radicais, que tem tesão em arma, a galera aí que pensa que é um confederado texano, e você tem, por outro lado, uma parte da população que se viu duas vezes em momento de insegurança na cidade. Uma cidade que recebeu aqui várias facções, né? Quando teve
As UPPs no Rio, cara, tiraram muitas facções criminosas de alguns morros cariocas, os caras vieram pra cá. Acho que é pelo clima, né? Uma cidade parecida e tal, com o Rio de Janeiro. Deve ter sido isso. E parte da população que não é tão reaça tem uma rejeição por ele. Tanto é que nos índices de rejeição, ele tem, ele tem 36%. Não, a Louisiana tem 36% e ele tem 33%, ou seja, estão empatados, basicamente. Né? Então, eu acho que dá para ela ganhar. Mas aí a gente vai ter um. Por exemplo, se o segundo turno for Sarto e Louisiane, creio que a Louisiane vai puxar lá um voto crítico ao Sarto. Né? Porque agora está bem claro do fascismo do Capitão Wagner. Né? Uma coisa que não estava em 2016. Mas se a Louisiane for, eu não creio que o PDT vá apoiá-la com muita força, sabe? Então tem essas duas questões aí, cara, que eu fico um pouco preocupado. Porque eu basicamente vou votar na Louisiana, sempre votei nela. Para prefeita, para deputada estadual, para deputada federal. Votarei nela. Mas, caso vá o Sarto, obviamente votarei no Sarto contra o Capitão Wagner. E o Sarto ele não está fazendo campanha, ele está com coronga. E quem está fazendo campanha é o atual prefeito para ele. Né? E ele deve ficar mais uma semana aí em repouso. Né? E não sei o que é que isso pode abalar a candidatura dele, porque ele já tem uma certa idade. E aí a gente também tem um fator muito interessante que é o do Camilo Santana, né? Porque, veja só, Louisiane Lins, semana passada, utilizou uma foto do Camilo Santana na campanha dela. Lembremos, Camilo Santana é do PT. E os pedetistas disseram para ela tirar, ficaram com ciúmes. Né? Pô, como assim, cara? Eles são do mesmo partido, apesar de não ser da mesma corrente. E tá, mas são do mesmo partido. Mas o Camilo, ele não... parece que o papel dele na campanha não vai ser apoiar nem Sarto, nem Louisiane. Ele não declarou apoiar nenhum dos dois. Mas eu acho que o papel dele vai ser bater no Capitão Wagner, o que é belo e moral. Né? Que tá muito certo. E ele tem feito isso. Né? Mas aí ele não vai poder aparecer no programa de ninguém. Mas, foda-se, propaganda eleitoral gratuita não diz muita coisa. Né? Então, hoje eu já vi alguns vídeos sendo produzidos aí para desmentir as falas do Capitão Wagner. Né? Momentos em que ele estava reunido com policiais militares e tudo mais, gritando palavras de ordem, dizendo que se eles vierem para cima, a gente vai também. E pelo jeito, né, meu querido, você não aguentou nenhum trator. Né? Então baixa essa bolinha aí e vai tomar no seu cu, filho da puta. Inclusive, eu queria deixar registrado aqui que em 2000... Cara, o Capitão Wagner, ele não aguentou nem editora de revista em quadrinho, porque a Marvel ameaçou entrar com um processo porque ele estava usando o escudo do Capitão América na campanha de 2016. E ele deixou de usar o escudo. Se ele fosse esse homão todo, ele continuava, pode vir pra cima, Marvel. Não ele aguentou. tinha que bancar, né? Tinha que bancar. Não aguentou Chris Evans, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr. e Chris Hemsworth, tá certo? Queria deixar isso bem claro para todos nós aqui. E aí, vamos fazer uma rápida rodada, então, de cagação de regra nas eleições das outras cidades? Vamos lá, gira a roleta que a gente começa aí. Bem, amigo web ouvinte, vamos falar agora de São Luís do Maranhão, cidade extremamente linda e aprazível, e a gente não poderia deixar de chamar o nosso amigo João Carlos, que já participou aqui do Podcasts no episódio sobre Flávio Dino. Ele vai nos relatar a respeito do cenário eleitoral da cidade, ok? Curtam aí e a gente volta debatendo outras cidades nesse cenário de eleições municipais 2020. Valeu! E aí, pessoal do Podcasts, tudo bom? João aqui falando de São Luís para falar um pouquinho da eleição.
A gente está aqui com 11 candidatos, todos homens, né? A maioria dessas candidaturas tem uma mulher como vice-prefeita. Creio que 8 das 11 candidaturas têm mulheres como vice-prefeito. As candidaturas que estão aqui mais na frente são 2 candidaturas de direita, uma assumida de direita, outra que não se assume tanto de direita, inclusive usa o nome do governador Flávio Dino, né, que são o Braide, que é um ex-diretor aqui da Companhia de Água e Esgoto, que também tem uma atuação como deputado estadual, foi para o segundo turno nas eleições passadas, mas acabou sendo derrotado pelo candidato do governador Flávio Dino, né? E o que corre com ele, parece que, pelo menos nas espontâneas, eles estão bem na frente, é o ex-diretor do PROCON, também deputado estadual, Duarte Júnior. O Duarte Júnior, ele é do Republicanos, e ele, né, Republicanos a gente já sabe que partido é esse, mas ele se identifica como alguém que é aliado do governo Flávio Dino. Aí nessas coisas de eleições municipais que a gente sabe que são, né, que é tiro para todo lado, que a gente não entende certas coligações. Por fora, eu diria que estão concorrendo 2 candidaturas na verdade. Do Rubem Júnior, que é deputado federal pelo PCdoB, partido do governador Flávio Dino, que é quem o governador Flávio Dino apoia diretamente, e o Bira do Pindaré, que também é deputado estadual do PSB, e que também é bastante aliado do governo Flávio Dino. Então essas são as 2 candidaturas de esquerda que talvez sejam as melhores estrategicamente para se votar aqui em São Luís. E o governador Flávio Dino, pelo menos na maioria dos municípios, ainda também está com boas candidaturas, pelo menos boas no sentido quantitativo, de que tendem a vencer as eleições nos seus municípios. E eu acho que é isso. A disputa aqui eu acho que vai ser bem forte. São de 11 candidatos, assim, 4 para concorrer e mais umas 2 ali. Posso citar como ainda por fora a do Neto Evangelista, que é deputado estadual aqui também, que é do DEM, mas já foi secretário aqui no governo Flávio Dino. Foi secretário de... Não sei, depois vocês editam aí, que me foge agora do que ele foi secretário. E o doutor Iglesias Moisés, que também é deputado estadual aqui pelo Maranhão, se diz aliado do governo Flávio Dino, mas pelo menos o governador não manda, não faz nenhum tipo de comentário assim, de conexão direta com esse último que eu falei. E eu acho que os votos aqui estrategicamente, pelo menos em São Luís, são nesses 2 candidatos mesmo da esquerda, que é o Bira do Pindaré e o Rubem Júnior. Então quem estiver ouvindo aqui, que é do Maranhão, que vai votar em São Luís, vota certo, viu, bando de porra? E não vamos deixar esse Braide bolsonarista incubado, e muito menos o Duarte Júnior, um isentão, metido a isentão, ganhar essa eleição, porque isso vai ser extremamente prejudicial para a nossa cidade. Valeu, galera. Forte abraço aí. Eu amo esse podcast. Quero, sempre que precisar de mim aí, tô aí para vocês, viu? Amo vocês. Beijos. Eu tava justamente abrindo algumas pesquisas aqui para dar uma olhada. Aí eu tô vendo aqui, dei de cara com o nosso querido Belo Horizonte, né? Uhum. Calil nadando de braçada, mas assim, 60% de intenção de voto, né, cara? E aí você tem João Vitor Xavier, do Cidadania, com 7%. Tá Áurea quanto? Carolina. Tá Ele tá com 59, para ser exato. Eu arredondei para 60 porque eu sou uma pessoa mais otimista. Isso em votos válidos vai dar uns 79, 80%, porque vai ter muito voto em branco. Provável. O PSDB, Calil o PSDB podia lançar o Zezé, né, para concorrer com o Calil. Quem é que tá pelo PT? E aí, Zezé, bom dia, cara.
pelo PT, Nilmário Miranda. Esse eu não conheço, não sei quem é. Tá com 1%, a expressiva marca de 1%. Gilmar Tato Mineiro. A Áurea Carolina do PSOL tá com 3%. Ou seja, é o Calil com 59% e o resto com menos de 7%. Aí 7, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Tem a Marília Domingues do grande PCO com 1% também batendo lá. Maior índice que o pessoal alcançou na capital, hein? Tá chegando. Tá chegando, mano. O resto aqui mais que o PSDB. O PSDB vem com Luísa Barreto e tá batendo 0%. O PSDB tá com moral, o PCO tá na frente. E é o estado do assim, né? Exatamente. Quase, caralho. Acho que o pessoal não tá muito satisfeito, não. PCO na frente do PSDB em BH, hein? Pô, que é o partido do Aécio, né? Não tem ninguém do partido Nojo? Porque o governador... Do Nojo tem lá, né? Tem um rapaz, Rodrigo Paiva, 1% também, junto com o PCO. E tem um rapaz aqui do PC do B, o Adson Ribeiro. Ele simplesmente não foi citado. Cara, eu pedi, para mais informações sobre Belo Horizonte, pedi um áudio do João Carvalho aí, curtinho. Vai ser, qualidade. A gente vai ter, então, bem avalizado sobre a situação em Minas Gerais, hein? Em Belo Horizonte. Que ele já foi logo me falando, porra, o cenário tá horrível, cara. Não, pode mandar mesmo assim. A gente já imagina, cara. Né? E, pô, por esses candidatos aí, cara, eu não fico surpreendido do Calil vencer. O Calil é aquele tipo de político meio Maluf, né? Assim. É político, né, cara? É a retratação do político. A cara, ele não é só o nome, é a cara dele, a fisionomia, é a voz, é como ele se porta, como ele se comunica. Ele é o típico político da velha guarda brasileira. Apesar dele nem é tão velho, não, né? O Calil, não sei quantos anos ele tem. Deve ter uns 60 e poucos. O Paes, de certa forma, também é. Sim, também é um puta de um político. Político, né? Uhum. A imagem do político. Também. Cara, o Paes me lembra, assim, muito o atual prefeito daqui. Fortaleza, sabe? Ele tem uma... Porra, cara, ele é o cirista que menos bate no PT. Impressionante. Nas 2 campanhas que ele ganhou de candidato do PT, tipo, em 2016 o cara tava falando... Eu mantive muitas coisas boas que foram feitas antes do meu mandato, ou seja, se referindo a Luiziane, e realmente foi. E tipo, falando na frente dela. E ele levantava altas bolas para ela bater no Capitão Wagner, para ele não ter que bater de frente. Pô, o cara é muito inteligente, sabe? Castanhola não deve gostar dele, então. Deve não. Ele só gosta do Alckmin. Mas, meu querido Camacho, conta pra mim. E no Rio Grande, em Porto Alegre, como é que tá? Você tem os números aí? Porto Alegre, vamos lá, cara. Eleições municipais em Porto Alegre, quem está liderando é a nossa querida Manuela Dávila. Partindo na frente mais uma vez, né? Antes ela do que a Luciana Genro. Né? Vamos deixar isso bem claro. Apesar de muita... A militância da Manuela Dávila de uns anos para cá tem sido assim, muito... que termo usarei, cara? Deixa para lá. Enfim, vamos aqui aos números. Ela tá liderando... Dávila, ela pega muito do eleitorado do PSOL, né, cara? O que seria o eleitorado do PSOL, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, ela pega lá no Rio Grande do Sul, né? Mas o PSOL tem a própria candidata, né? Que é tem. Melchiona, né? A Melchiona. Mas... Enfim, eu acho que ela até não é de todo ruim, mas é uma pessoa do mesmo. Não é não. Então é aquela coisa, apoiar a Revolução Colorida, fala bosta da União Soviética. Então, cara, os números aqui, rapidinho. Manuela Dávila em primeiro com 24, José Fortunati, que foi ex-prefeito de Poá, com 14, Sebastião Melo, do MDB, com 11, Nelson Marchesan Júnior, filhote da ditadura, e literalmente filhote da ditadura, com 9%, e aí a gente vai ter a Juliana Brizola, do PDT, com 5%, que
está com 5% porque a Manuela Dávila não tira essa candidatura. É bom lembrar isso. Né? Porque senão ela estaria liderando. O João Derli, cara, que é o judoca. Tem um judoca no Porto Alegre, tem um ex-nadador no Rio de Janeiro, né? Os atletas estão cada vez... Cara, porra, bicho, se eu fosse um prefeito judoca, eu ia tomar posse de kimono, tá ligado? O nosso querido Glauber Braga, eu ia falar Glauber Rocha, ele é jiu-jiteiro, né? Uhum. Inclusive outro grande quadro do PSOL, em meio a muitos lulugenros. Sim. E quase ganhou uma eleição para prefeito, né? Acho que de Nova Iguaçu, se eu não me engano, em 2016. Aí a gente tem o João Derli, o candidato judoca com 4%, a Melchiona com 3%, e o Walter Nagelstein, do PSD, com 3%. Tava faltando um Stein aí. Nome de nazista. Não, cara, Stein não é de judeu, não, cara. Calma. Pode ser, né? Talvez eu tenha sido um pouco germanófobo aqui. Tudo bem, esse podcast aceita a germanofobia. O Gustavo Paim, do PP, e o Júlio Flores, do PSTU, estão com 1% cada. Cara, assim, eu acho que sabe qual a grande vantagem da Manuela Dávila? Em mais uma análise que eu tirei do Toba, das nádegas, tal qual as notas do vice-líder do governo Bolsonaro, foram retiradas pelo PF, bom lembrar. Cara, a grande vantagem da Manuela Dávila é que Marchesanzinho é o atual prefeito, e se você tem um governo em Porto Alegre que é de direita, e que não é popular, que é extremamente impopular com todos os setores, classe alta, classe média e classe baixa. Se a gente tivesse um governo do PT impopular, como o Marchesan creio que a candidatura da Manuela seria inviável. Sim. Então eu acho que vai ser bom para ela esse tipo de coisa, porque obviamente as pessoas estão demonstrando que querem algum tipo de mudança. Cabe a ela realmente ser a candidata dessa mudança, né, que ofereça alguma coisa. E Porto Alegre a gente já sabe que teve alguns prefeitos aí do PT, teve algumas coisas que, por exemplo, a Luiziane implementou aqui, né, como orçamento participativo e tudo mais. Então eu acho que a grande vantagem dela pode ser isso, cara. Vocês não acham, não? Eu acho. O governo do Marquesan é muito, muito ruim, né? Inclusive, e muito pouco popular mesmo, né? Eu escuto bastante o Humberto Matos falando da situação dos professores lá, né, em Porto Alegre. Então é o tipo de gestão que é... Tinha gente do MBL batendo em professor na manifestação. PSDB, né? Aquela coisa maravilhosa. Mas a Manuela tem chances, pelo que eu vi das pesquisas, ela tem chances concretas de vencer, né? Eu acho que agora é o momento delas, né? Eu acho que agora ela tem uma chance concreta de conseguir botar o nomezinho dela lá. Vai ser meio... Tá meio embolado, né? Apesar dela, nas intenções aí, ela ter uma certa vantagem, mas tá tudo muito embolado. Quem vem atrás dela tá tudo muito embolado ali e pode complicar, mas eu acho que a chance é agora. Se ela conseguir ainda pegar esses votos da Melchiona, da Brizola e parte do... tem um ex-prefeito que era do PT, não tem? Fortunati, né? Isso. Eu acho que ela tem chances reais, cara. Enfim, não é um nome ruim. Apesar de... E ela se tornou extremamente conhecida nacionalmente na campanha do Haddad, né, em 2018. Sim. Apesar dela ter perdido, acabou sendo uma eleição de recal para ela, né? Porque ela tinha se afastado por causa da gravidez, de ter filha, né? Então acho que tem esses dois fatores aí que podem beneficiá-la, né? Ela passou também por uma repaginada aí, né? Deram uma mudada na imagem dela. Então vamos ver, né, cara? Tomara que dê Manu mesmo em Porto Alegre. A página apoia.
né? Já que a Melchiona aí aparentemente não tem chance, então vai, Manu, vai que é tua. Cara, eu queria trazer à tona aqui a eleição de Belém, cara. Eleição municipal de Belém, tá certo? Que está... o candidato que está na liderança é um candidato do PSOL. PSOL em vias aí de se tornar... Belém em vias de se tornar a primeira cidade comandada por um psolista, tá certo? E o nome dele é Edmilson Rodrigues, é deputado federal. Na última pesquisa do Ibope, ele estava liderando com 39% dos votos válidos. Um candidato do MDB chamado Priante está com 10%, é o segundo colocado, ou seja, ele tem 4 vezes quase a quantidade de votos do segundo colocado. 5% a gente tem o delegado federal Eguchi. Cara, não basta ser delegado, tem que colocar delegado federal. E Gustavo, que é do Patriota, e Gustavo Seffer do PSD com 5%. E aí a gente tem outros candidatos aí do PRTB, do PSB e tal, com uma porcentagem muito pequena. O Edmilson Rodrigues, para quem não se lembra, foi candidato também em 2016, foi para o segundo turno e perdeu por pouco, né? Então, cara, eu acho que tem que ser muita cagada para ele perder essa eleição aí. Parece que tá no papo. E uma coisa que eu queria deixar claro aqui pro amigo web ouvinte é a coligação do amigo Edmilson Rodrigues. Vamos lá. A coligação de Edmilson Rodrigues, além do próprio PSOL, né, tem os seguintes partidos. Vamos lá. PT, PDT, PCdoB, Rede e União Popular. Faltou só o PSB e o PSD. O PSD a gente já não esperava, né? Ou seja, a gente tem aí um megazord fodaralhaço no último episódio de Power Rangers para levar essa prefeitura. Lembrando que o PDT entrou por último, estava querendo, né, lançar uma candidatura própria. Nesse caso, o Castanhola não vai poder reclamar que o candidato não tirou a candidatura, né? Porque eles estão apoiando o cara, porque ele já conseguiu muito capital na última eleição, né? Uhum. Então, já era meio que uma bola cantada, ele ir muito bem agora. E você mencionou na coligação a UP, né? Eu acho que é a primeira eleição deles, né? Depois da legalização como partido. Acho que é importante falar, né? Dos camaradas da UP aí, um novo partido de linha marxista-leninista, né? Eles têm candidatura aqui também. Eles têm candidatura em Fortaleza também. A Paula Colares. Vamos ressaltar aí. Não, pô, já pensou, cara? Se ganha mesmo em Belém e a UP faz parte do governo, pega alguma secretaria ali, de repente? Pois é. E eu acho que para o PSOL seria interessante, importante, finalmente, governar alguma coisa, né? Acho que para o amadurecimento do partido, assim, seria importante. Que não é qualquer cidade, né, cara? Uma cidade muito grande. Sim, não quis. Não, você não quis mesmo, não. Eu tô só pondo esse fato, que não é uma capital como, sem querer menosprezar, não é como Rio Branco ou Macapá, né? Uma cidade com 1 milhão de habitantes, então eles vão ter muita gente para governar, né? Então, eu acho aí que, por favor, galera de Belém que estiver ouvindo, né, deixa aí nos comentários se você acha que vai dar Edmilson na cabeça. Porque, pô, só pela pesquisa aqui, cara, mesmo que ela esteja errada, o maluco tem que tirar 30 pontos, cara. Não é possível, cara, que a gente vai ver uma surpresa e a gente vai ver um cara chamado Priante sendo prefeito de Belém, né? Por favor. Então, deixa aí nos comentários e em quem é que você vai votar também, deixa isso, né? Seria Priente uma contração entre Priscilo e Parente? Priscilo Infante, alguma coisa assim aí. Ficou Pode ser, né? Bonito, gostei.
Pode ser do Michael Parente também. Também. Bonito. Gostei. Galera, vamos para mais uma cidade aqui do Nordeste. Vamos para Recife, né? E aí, cara, eu queria falar uma coisa que vai ser polêmica, hein, amigos? Vamos lá. As eleições em Recife, meus queridos. Quem está liderando? Puta que pariu. Vocês sabem quem está liderando em Recife? Não. Saiu pesquisa agorinha, hein? Há 39 minutos. Eu não sei. Uma nova pesquisa. João Campos, o filho de Eduardo Campos e neto... Não, bisneto, né? Do Miguel Arraes. Com 33%. E namorado da Batata Liberal, né? Terminaram já, cara? Já, ela tinha trocado ele por um... Porra, como é que o Léo Dias não me avisa isso, cara? Cara, Joãozinho Campos, né? E tipo, você não lembra que é o João Campos, cara? Aquele menino lourinho que tava junto com a Marina Silva quando ela se tornou a candidata do PSB em 2014, que teve aquele boom, né, que a gente pensou que a Marina pudesse ser eleita presidente. Ele tava lá com ela. Então ele aí tá liderando em segundo lugar, meu Deus. Puta que pariu! Puta que... Mendonça Filho com 18% dos votos. Quem? Mendonça Filho, cara. Esse mesmo. Eu só consigo imaginar no Mendonça da Grande Família, o filho dele, né? Um rapaz mais ou menos dos 30, 40 anos, com aquele blusão florido aberto até o peito. E Lineuzinho. Só isso, cara, que eu consigo imaginar. Eu não vou nem cobrar nada dos recifenses, porque aqui Capitão Wagner está na frente. Mas, porra, Mendonça Filho, caralho. Em terceiro tá Marília Arraes, cara. Todo mundo já dava como governador em 2018, todo mundo já dava como prefeito eleito em 2020, mas tá em terceiro, caiu, né? Ela chegou a liderar nas primeiras pesquisas. E que, tipo, toda aquela polêmica de PDT e PT começou por conta da possível candidatura da Marília Arraes, né? Em 2018. Mas, assim, pra você que tá aí no Sudeste, né? Você que trabalha em escritório, eu acho o Ciro coisa maravilhosa. Assim, cara, a Marília Arraes, ela nunca foi um Glauber Rocha de saia, como foi pintado aí para vários web comunistas do sul do país, ou do Sudeste, saca? Ela sempre teve um antipetismo, inclusive, quando ela estava no PSB, detonava o PT. Ela tem umas propostas assim de empreendedorismo que me deixam com um certo pé atrás, né? E lembrando que ela é... Porra, deixa eu fazer uns cálculos aqui. Ela é prima em segundo grau do João Campos, que tá liderando, né? Ela é neta, ela era prima do pai do João Campos. E, cara, ela não tava tão à esquerda quanto se falou lá em 2018, que era uma vergonha o PT tirar uma candidatura tão à esquerda, tão pra frentex e tudo mais. Mas não era essa candidata, cara. Infelizmente não era, queria que fosse. Então, basicamente a galera tava chorando em 2018 porque o Lula, na prisão, deu um nó tático no Ciro que tava solto aí. Basicamente foi isso, né? E, cara, assim, basicamente eu acho que aqui em Recife, cara, já tá meio que decidido aí que vai ser o João Campos. Talvez ele não ganhe no primeiro turno, né? E... Ele deve ser bem jovem, né? Ele deve ter... 20 anos. Deve ter mais ou menos a idade da Tabata, cara. Eu acho que, tipo, deve ter no máximo uns 26. Deixa eu ver aqui. João Campos. Que é do PSB, né, cara? E ele tem um nome forte, né? A lembrança dos governos do Eduardo Campos, e ainda mais com uma coisa que o nosso querido Falcon morreu, né? A maneira trágica como ele morreu, né? Ainda aguça a memória dos eleitores. Com certeza. O povo gosta, cara. O povo gosta de tragédia. Cara, você tem aí um cara que, pô, era bem cotado, né, no Recife, né, um cara que fez um bom trabalho e tal, e aí ele morre num acidente de helicóptero, avião, eu não lembro, durante uma campanha presidencial. Porra, esse cara aí vira Marte, né, cara? Cara, o João Campos nasceu em 26 de novembro de 93, ou seja, quando o Brasil ganhou o Tetra, ele tinha apenas 6 meses de vida. Vocês vão eleger esse cara para prefeito, né? Interrogação. Enfim, interrogação.
né, cara? E ele é atualmente deputado federal, né? Foi eleito agora em 2018. E, porra, cara, ele é uma cópia do pai dele, pô. Cuspido escarrado. Igualzinho. Mas basicamente isso que eu tenho a dizer do João Campos, cara. E, tipo, pelo nome, pela maneira trágica como o pai morreu, né? Que, tipo, eu lembro que o Falcon fez um post na página na morte do João Campos, um post bem respeitoso, né? Tal, não sei o que e tal. Lamentando a morte do cara, que foi realmente terrível, né? Mas, assim, já fazem 6 anos, eu posso falar, parecia, pela comoção que foi feita, que o Eduardo Campos estava liderando as pesquisas com 40% dos votos. Não, cara. Ele estava ele tava com 8%, estava muito atrás, cara. O impulso que a Marina teve, né, foi um pouco pela comoção em torno da morte dele. Né? A gente vê isso em 2018, né, cara? Que, tipo, aumentou muito a barra dela, né? Aquela tragédia. Tanto é que em 2018 ela não conseguiu reproduzir nem o que ela tinha feito em 2010. De ter 20%. Não, isso aí foi o PT foi as fake news do PT que minaram a campanha dela. Cara, assim, ó, você pode falar tudo da Marina Silva, até da Marta Suplicy, cara. Mas elas concorreram em eleições contra o PT e nunca vieram com esse papo. De que a esquerda não tá se renovando. No caso da Marina. Você sabe quem vem com esse papo, né, cara? A gente sabe. Uma coisa a gente tem que dizer, a Marina, por mais que ela tenha dado uma louca de se achar a sucessora do Lula pelo histórico de vida dela, cara, ela nunca chegou com esse papo em 3 eleições de que ela não ganhou porque o PT não apoiou ela ou porque o PT não tirou candidatura, né? Vamos ser justos aqui. Mas o eleitorado dela, possivelmente, né? Ela foi candidata pelo PV, né? Pelo PSB e pela Rede, né? Foi candidata por 3 partidos aí. Me lembra até um certo político nascido em Pindamonhangaba. Calma. Que não é o Geraldo Alckmin. Calma. É o político mais conhecido de Pindamonhangaba, nascido em Pindamonhangaba. Que não é o Geraldo Alckmin. Então pesquisa. Calma, macho. Mas só para terminar, então, eu não conheço muita coisa do menino João Campos, mas eu acho que... Porque não dá, né, cara? Entrou na política ontem, dando tchauzinho pra câmera. Na condição de ex-cônjuge da Batata Liberal, boa coisa não deve ser. É verdade. Porque eu duvido muito que esse relacionamento tenha acabado por ele ter um post do Stalin no quarto. Se acabou por isso, é João Campos na cabeça. Mas a gente sabe que não foi. Eu vou olhar agora o Twitter de Léo Dias para saber o motivo da separação. Em Recife, né, cara, se falou muito na candidatura do... Como a gente não é um podcast machista, né, a gente vai falar o quê? A candidatura do namorado da Fátima Bernardes, que eu esqueci o nome. Né? É o bonitão lá, o... Túlio Gadelha. Cara, eu não acho ele bonito. Você acha ele bonito? Sim. Ele só é branco. Branco barbudo. Não, vamos falar aqui, cara. Vamos botar uma foto aqui do Túlio Gadelha. Vamos passar 5 minutos falando. Ele tem um belo cabelo, né, cara? Eu acho que ele deve gastar um dinheiro de seda. Seda não, seda é coisa. Ossi é um shampoo muito bom. O cabelo fica sedazão, cara. Ele deve gastar um dinheiro nesse Ossi. Porra, ele... Tem uma foto dele aqui que eu acho que ele tá com o cabelo pra trás. Ele não favoreceu muito ele não, cara. Realmente, quando ele deixa a cabeleira mais solta, ele fica gato. Fica parecendo aquele comercial o Fiuk no início. Ele tá melhor que o William Bonner, na minha modesta opinião. Com certeza, né? Com certeza, cara. Acho que foi um upgrade aí da... Se o William Bonner sair do Jornal Nacional, ele que vai ser o âncora. E acho que tá em melhores condições do que o Luizão também, né? Cara, o Luizão tá bem inchado. O lugar dele é realmente... Pô, ele aqui de camisa florida, cara. Né? E esse óculos melhor aí... cortar essa parte. Não corta não, aqui é... Assim, ele de camisa florida, provavelmente aqui
na Praça de São Salvador, tomando uma cervejinha em pé, ouvindo um samba, né? Exatamente. Então esse foi um momento de admiração da beleza de Túlio Gadelha, Momento Léo Dias. mais conhecido como namorado da Fátima Bernardes, né? Com Para certeza. muitas pessoas, com certeza. Fátima Bernardes é muito mais famosa do que Túlio Gadelha. Ela já Se apresentava... botasse Fátima Bernardes nas intenções de voto, ela estaria na frente. Cara, O Rogério Skylab fez uma música sobre Túlio Gadelha? Acho que não. Não. quem? Rogério Skylab. Skylab fez uma música sobre Túlio Gadelha. Fátima Bernardes. Glória Maria! Se o Túlio Gadelha estiver ouvindo esse programa, fica a dica aí, se candidata a governador de Pernambuco em 2022, com o nome namorado da Fátima Bernardes. O TRE deixa, cara. A gente tem um Bolsonaro do PC O Bolsonaro é muito bom. E o Bolsonaro sergipano? Parece. Cara, a Fátima Bernardes é a nossa Ellen DeGeneres. Todo mundo. O povão adora a Fátima Bernardes. Ela faz comercial da Seara, porra. Lógico que você vai ter muito voto. Fica a dica aí, Porra. Túlio Gadelha. Túlio Vai, Gadelha sai. contra o João Campos, eu sou mais Túlio Gadelha. Túlio Gadelha. Mas aí você tá falando, ela faz comercial da Seara, eu prefiro muito mais comprar uma linguiça da Seara, porque a Fátima Bernardes tá mandando eu comprar, do que o Marco Luque mandando eu comprar uma linguiça Perdigão. Exatamente. Porra, cara, a Fátima Bernardes tem experiência em Copa do Mundo, cara. A Fátima Porra. Bernardes ganhou uma Copa do Mundo pro Brasil. O Marco Meu Luque irmão, fez o Brasil pouco- perder uma Copa. Então, Só jogadores que venceram a Copa do Mundo podem segurar a taça. E a Fátima Bernardes. uhum. A segunda mulher a segurar a taça da Copa do Mundo foi a mãe do Mbappé. Quem foi a primeira? Fátima Bernardes. Fátima Bernardes. Então, aqui já começa, né, cara? Fátima Bernardes, se candidate a alguma coisa, por favor. Né? Quem sabe a gente vai ter aí momentos muito mais legais na política brasileira, porque tá foda, né, cara? Pelo menos a live dela vai ser melhor que a do Bolsonaro, né? Porque pelo menos apresentar ali o programa, chamar uns convidados, vai ser legal. Mas, por favor, não chama o poeta Braulio Bessa pra fazer poesia aí no seu programa. O cara é chato. É cearense, mas é chato. A minha mãe ama ele. Eu não curto não, cara. Mas acho que é porque ele torce pro Fortaleza. Eu meio que peguei O uma Hans. raiva. Peguei um ranço e ele força muito as rimas. Tal. Só não chamar o Braulio Bessa, né? Aparece aí. Túlio Gadelha, primeiro damo do Brasil. Né? Então, basicamente é isso. Galera, vamos falar de mais alguma cidade só pra terminar, cara. Tá muito bom. Mas a gente tava falando de qual município. Esqueci até o tema, cara. Túlio Gadelha desvia tudo aqui. Da onde que a gente tava mesmo? Aonde que a gente... Era onde? Pernambuco? Era Recife? Cara, você vê, o João Campos é tão sem sal que a gente acabou falando mais do Túlio Gadelha. O João Campos tem cara de quem toma cerveja artesanal, só cerveja artesanal. O Túlio E Gadelha... na Bahia? Na Bahia, pronto. Salvador, né? Salvador aí, que é nosso estado convidado do Nordeste, né? Vamos lá. Bahia, que não é Nordeste, mas é, né? Na verdade, essa brincadeira é porque a Bahia era uma região sozinha, né? Era a região oeste do Brasil. Depois que ela foi incorporada ao Nordeste, né? Vamos ver aqui. Eleições em Salvador. Deve ter saído alguma pesquisa recente, hein? Vamos lá. Que Salvador ela é governada pelo ACM Neto, né? Inclusive, queria saber a opinião de Caetano Veloso sobre o ACM Neto. Na última pesquisa saída ontem... Ele vai perguntar pra Paula Lavigne o que ela acha. A última pesquisa que saiu ontem, né? Quem tá na frente é o candidato do ACM Neto, é o Bruno Reis, do DEM, né? Segundo o Instituto Paraná Pesquisas, um instituto ilibadíssimo aí. E ele é atual vice-prefeito também, né? Ele tem mais de 30% das intenções de voto, rapaz. Que coisa, né? Que coisa. Então, em segundo lugar, a gente vai ter quem?
Porra, cadê? Eu abri uma pesquisa aqui de 2020, sim, peraí. Cara, não, isso Tá aqui. abrindo Porra, coisa errada? porra, cara, não, cara, eu não Tá queria abrindo fazer. 2019. Não, cara, abri 2016. 2020, peraí. Ah, pode crer, bicho. Aqui eu li aqui. Eu já ia fazer aquela piada que baiano é lerdo, porque eu entendi aqui que eu fui lerdo, desculpe. Que 19% dos eleitores ainda iam votar no ACM, mesmo ele não podendo ser candidato. Tá ligado? Calma. Calma. Vamos lá. A liderança é do Bruno Reis, né? Na verdade. Porra, essa pesquisa aqui já é outra. Peraí. Qualquer merda tu corta isso aqui. Porra, essa merda é de 3 de setembro. Cara, não tem pesquisa em Salvador, foda-se. Foda-se, eu sei que o Bruno Reis tá na frente. Eu queria saber onde é que tava, cara, a delegada lá do PT. Não, delegada não, a major, né? Eu vou botar no G1, cara, que qualquer coisa tu corta aí. Não tem problema não, cara. Eu corto aqui, o que tiver que cortar eu corto. Não tem Porra, problema não. não tem pesquisa, cara. Deixa eu ver se Não Tu tem não achou nenhuma? Tem avaliação do Bolsonaro em Salvador. Não achei nenhuma, cara. Pesquisa prefeito de Salvador. Porra, cara, vocês estão. Não é possível, cara. Salvador é a quarta maior cidade do Brasil, cara. Ó, tem uma da nossa querida Gazeta do Povo. Uhum. Fala aí pra gente. Deixa eu ver aqui. O candidato de ACM Neto lidera com 35%. Uhum. Mas aí veio o. Chegou o Paywall. paywall. Deixa eu ver se com outline eu consigo abrir. O paywall só deixou você ler quem tá em primeiro? Ó. Que Em coisa Salvador, o maravilhosa. candidato do ACM Neto lidera com 35% das intenções de voto, que é o tal do Bruno Reis, do DEM. Hoje vice-prefeito, ele é candidato de ACM Neto. Porra, só botaram o Bruno Reis na pesquisa, então? Porque as que eu achei também só tinha ele. Não, o segundo lugar é um tal de Pastor Sargento Isidório. O cara é pastor e sargento ao mesmo tempo. Você imagina. Que coisa maravilhosa. Caralho. Bicho, assim, a gente vai chegar. Se as coisas continuarem desse jeito no Brasil, em 2030 a gente vai ter um candidato a presidente chamado Saruman Darth Vader da Silva. Tá ligado? Porque puta que pariu. Saruman, Darth Vader, Hitler, Mussolini. Rei de Gondor. Toguro da Silva. Porque puta que pariu, bicho. Tá foda. Quem tá em terceiro é a deputada estadual do PCdoB, Olívia Santana. Tá com 10%. E a do PT, cara, a major lá? Que ela Não é só sei. major. 3. Não apareceu. O estranho é que a Bahia é governada pelo PT, né? Uhum. Mas, cara, eu fui em Salvador aí alguns anos atrás e era o ACM, o prefeito. Porra, a aprovação do ACM. Eu perguntava assim para as pessoas, era uma coisa fora do comum, cara. Uma aprovação gigantesca. Então, ela tava muito. Né? Tipo, não tem muito como competir por enquanto, não, com ele, não. Não, porra, nem o Rui Costa, né, cara? Que era extremamente bem avaliado, né? Conseguiu emplacar um prefeito em Salvador, porra. Pois é. Então acho que vai dar esse maluco aí mesmo. Ou o pastor sargento alguma coisa. Eu vou dar uma dica aqui pro pastor sargento para ele conseguir mais votos. Bota gamer depois do sargento. Pastor sargento gamer. Aí ele já consegue aglutinar alguns dos grupos de eleitorado do bolsonarismo, né? Não, aí manda aquelas correntes pelo zap, aí tem uma cruz, uma arma e um controlezinho de Nintendo, tá ligado? São os três pilares da campanha do pastor sargento gamer.
Vamos então para outra cidade? Vamos, cara. Tá muito bom, cara. Tá muito bom esse episódio. Vamos lá. Diga uma cidade aleatória aí do Brasil. Vamos lá. Curitiba. Uma cidade aleatória, cara. Curitiba, que é uma capital. Mas merece realmente. Tipo, eles estão no Brasil ainda? Vamos lá. Curitiba. Pesquisa. Que o prefeito atual é o. Pô, só tem pesquisa aqui. Até algum nazista, né? A julgar pelo. Cara, tem uma pesquisa aqui de semana passada, tá? Do Ibope. O Greca tem 47%, tá bom? Que é o atual prefeito, né? Do DEM. O Fernando Francischini, do PSL, tem 6%. O Goura, esse nome mesmo, tá? Esse nome aí de vilão do Jaspion, Goura, do PDT, tem 5%. Cristiane Iared, do PL, 3%. João Arruda, do MDB, 3%. Professora Samara, do PSTU, com 2%, aí, maior índice do PSTU. Pontuando na pesquisa. Parabéns, PSTU, pela graça alcançada. Camila Lanes, do PCdoB, 1%. Carol Arnes, do Podemos, 1%. Umas 8 pessoas, 10 pessoas aqui com 1%. Foda-se. Então, cara, Curitiba merece, pô. Sim, eu não posso falar muito porque eu sou do Tucanistão, né? Mas Curitiba realmente é. Não, mas Curitiba tá fazendo um grande esforço pra ser pior, cara. Porque a primeira como tragédia, a segunda como farsa. Porque. Olha isso, cara. Não é era no Paraná. Não, era em Santa Catarina que tinha um candidato a vereador que é um professor de história nazista, que tem aquela casa com uma piscina que tem uma suástica. Sim. Não, acho que era Santa Catarina. Acho que era Santa Catarina. Santa Catarina, não era. Não. Cara, Qual será que é o estado mais nazista do Brasil? Santa Catarina? Eu creio que Santa Catarina supera o Paraná, hein? Eu creio, porque eu tenho contatos amigos dos dois estados e assim, Santa Catarina é meio foda, cara. Assim, Paraná. Mal, hein? Não, cara, acho que não. O Paraná é bem mais miscigenado, tem bem mais gente de outros lugares do que Santa Catarina. Eu creio que não, cara. Eu creio que não. O próprio o Firmino, que não tá aqui no programa, ele podia dar essa ideia. E ele mesmo falou isso uma vez, cara. Não. Pra mim. Então, eu deixo aí pra próxima, que inclusive a gente pretende fazer o seguinte. Daqui a 15 dias a gente visita essas cidades novamente, vê se mudou alguma coisa no panorama. E na véspera, né, Falcon, da eleição, a gente lança, nem que seja um extra, né? Falando aí da corrida nas principais capitais do bolsonistão, né, do Brasil. E para prefeito, o Armênio? Eu vou de Boulos. Inclusive, ontem fiz uma contribuição de R$20 para a campanha do nosso amigo Guilherme Boulos. Quem quiser contribuir, inclusive, para a campanha dele, pode entrar em doeboulos.com. E é isso. Pode crer. E Falcon, você diretamente do tão maltratado Rio de Janeiro. Então, para vereador... tem alguém com o celular próximo do computador? Tá eu tava para pesquisar, mas tirei já. Tá. Então, para vereador, eu vou de Edson Santos, do PT, número 13, acho que é 13222, acho que é o número dele. Voto nele já há algum tempo, esse ano ele vem a vereador aí. Uma menção honrosa ao nosso amigo Vitor Almeida, que vem pelo Suburbano da Depressão. Ele vem pelo PDT, só que agora eu não lembro qual é o número dele, é 12 alguma coisa. O Vitor aí também tem a nossa confiança. Para prefeito, cara, eu vou no primeiro turno assim na Benedita, porém sem muita esperança, né? Que eu vou ter que largar o 25 na urna no segundo turno, porque vai ter que ser Dudu contra Crivella e, porra,
Dos males o menor, eu vou ter que ir de Dudu mesmo. Vai ser o jeito. Mas no primeiro turno aí, a gente vou largar o 13 aí na Bené. Mas no segundo turno vai ter que ser Dudu mesmo. Pode crer. E eu, cara, aqui, diretamente de Fortaleza, para vereador ainda não decidi, estou em dúvida entre alguns nomes do PSOL, tá certo? Eu acho que eu ainda vou ver os do PT, mas eu vou votar no PSOL porque tipo, o PT deve eleger alguém, né, por conta da Luiziane, mesmo que ela não ganhe, e é importante ter o pessoal lá na Câmara, ter uma representação que está sendo constante há algumas eleições. Já chegou a ter 2 vereadores no universo de mais de 40. E prefeito, né, cara? Já deixei bem claro aqui, né? Eu gosto muito do Renato Roseno. Acho ele um excelente quadro do pessoal, um dos melhores. Eu acho que, francamente, aqui, os 3 melhores quadros do pessoal no Brasil são Guilherme Boulos, Glauber Braga e Renato Roseno, cara. Mas o Roseno, ele precisa sair do Benfica, cara, que é um bairro aqui que aglutina a UFC e a UES, né? Um bairro universitário, boêmio e tudo mais. Ele tem que ir mais para encontrar o povão, cara, porque não teve uma eleição que ele chegou a ficar com mais de 10% dos votos e agora ele tá com 3%. Né? Seria a Benfica a Praça São Salvador de Fortaleza? Pronto, exatamente, por aí. E no Rio tem um bairro chamado Benfica, né, também. É onde fica a Cadeg. Pois é, e eu gosto muito dele, se eventualmente ele for pro segundo turno, óbvio que eu vou votar nele, mas eu vou de Luiziane, cara, porque é a prefeita que realmente modificou as coisas aqui em Fortaleza, né? Foi a segunda prefeita do PT, a eleita. A gente teve a Maria Luísa em 85, que foi totalmente vilipendiada pelo então governador Tasso Gereissati, para que então ele pudesse lançar Ciro Gomes à prefeitura. Então ela foi Coca-Cola, né? Exatamente, cara. Porra, teve em 80 e durante o mandato da Maria Luísa, cara, o Tasso mandava uma galera espalhar lixo na cidade pra botar a culpa nela, cara. Era uma coisa assim ridícula, tá ligado? E aí, tanto é que como não tinha reeleição, o candidato do PT, ela conseguiu uma vitória assim na véspera da eleição. Foi uma virada assim. Eu tinha meses de idade, mas pelo que os mais antigos me contam, foi uma virada assim que lembrou muito a da Luiziane em 2004 que eu vivi, que eu votei nessa eleição. E a Luiziane, ela teve mais apoio, já era a época do Lula, já era uma coisa bem diferente, ela conseguiu fazer várias coisas pela cidade. E também sempre teve um respeito muito grande pelos professores da rede municipal. Isso conta muito pro meu lado, né? Sou professor. E mesmo eu não tendo trabalhado, nunca trabalhei na rede municipal, mas tenho relatos aí de colegas que realmente, não só pela educação, mas no transporte público, a moradia, ela impediu que a especulação imobiliária chegasse até o bairro do Pirambu, que é um bairro na beira da praia, mas que é um bairro extremamente carente, extremamente pobre. Ela fez um conjunto habitacional lá, uma avenida, tal, deu a dignidade para muitas pessoas naquela região. E eu acho, e ela sempre rebateu os Ferreira Gomes e o Gereissati, né? O Tasso Gereissati no mesmo tom que ela recebeu os ataques, né? E eu acho ela muito valente, né? E vou votar nela, como eu sempre votei, né? Mas se o Roseno der uma disparada e for pro segundo turno, que eu acho muito difícil, infelizmente, também vou votar nele, né? Mas no final, cara, basicamente eu tô mais ou menos como o Falcon, só que não tão ruim ainda. Porque se for o Sarto do PDT, eu vou meter. É a mesma coisa que eu falei em 2016. Vou meter um 12 e fingir que o Brizola apareceu ali na urna eletrônica. É mais ou menos isso. Porque Capitão Wagner vai tomar no seu cu, filho da puta, mais uma vez aqui no podcast. Aqui em São Paulo eu corro o risco de estar numa situação assim também, porque o segundo turno pode ser Russomano e Covinha, né? Mas nesse caso eu acho que eu vou anular.
porque eu quero manter a minha invencibilidade de jamais ter apertado 45 em urna alguma. Cara, aí é foda. Não, apertar 12, beleza, mas apertar 45, ainda mais nós que somos... Eu vou ter que apertar 25? Não, cara, mas 45, ele traz 25. Não, mas é o Eduardo Paes, cara, você foca na foto aí, não foca no número. Foca na foto. O Eduardo Paes é um cara até simpático, né? Mas 45... Se fosse assim para evitar Mamãe Apanhei, o Joyce Hassman, talvez eu consideraria, mas o Russomano, eu não... Ele... Mais do mesmo, né? Na verdade, assim, eu acho que ele seria tipo um Crivella de São Paulo, seria muito ruim, mas de certa forma São Paulo merece o pior, né? Então... cara, porque eu posso fazer? Apertar 40, eu te entendo perfeitamente, porque apertar 45, nós que somos aí trintões, faz eclodir na nossa consciência um momento desgraçado pelo qual o país passou. Então não é fácil, não é fácil. Eu vejo muita gente aí puxando o voto para candidatos do PSDB para barrar o bolsonarismo, né? Muita gente aí nova que não viveu o período FHC, galera. Entendam que nós temos um trauma gigantesco desse número, certo? Então é complicado. A gente não vai fazer isso assim tão facilmente, não. Né? Então a gente termina por aqui, né? Episódio maravilhoso, extremamente embasado, não teve nada de chute aqui, né? Desses PCB. E a gente foi falando das cidades, a gente já sabia tudo que estava acontecendo. Mas assim, sério mesmo, amigo web ouvinte, se você tem algum comentário a fazer, alguma crítica construtiva, tá? Ou seja, se você não é pedetista, você vai fazer uma crítica construtiva. Brincando, calma. Deixa aí nos comentários, tá certo? Olha, o que vocês falaram não é bem assim, não é assim assado, com respeito, tá certo? Que a gente não tá xingando ninguém. Na verdade, a gente tá, mas não é uma coisa pessoal. Porra, eu xinguei um monte de gente aqui. Não, mas a gente não tá xingando aqui o ouvinte, né, cara? Só se ele levar pro lado pessoal. Mas, mas pô, explica aí, assim... E se você é de uma cidade chamada Piritubitinga de Goianinha, alguma coisa assim, cidade, com todo respeito, você pede aí pra gente, próximo podcast, fala aí da minha cidade, que tem 3 mil habitantes. A gente vai fazer esse esforço, hein? Vai levar até você, né? A informações sobre levar para o Brasil o que é que está acontecendo na sua cidade, né? Já que a gente já citou o Bolsonaro, porra, PCdoB, puta que pariu, hein? Puta que pariu, cara. É Bolsonaro sergipano, enfim, cara, esse é o melhor podcast que você pode ter numa semana que o presidente da República fala que a Lava Jato acabou porque acabou a corrupção e o vice-líder dele no Senado é encontrado com graninhas no Tobinha, né? Então, esse é o melhor dos mundos possíveis, como diria o Cândido de Voltaire, tá certo? A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, menino Armênio, por voltar. Não demore mais tanto assim. Eu que agradeço a oportunidade aí. Queria agradecer, então, o camarada Camacho e o camarada Falcon pela receptividade nesse incrível programa, né, em que fizemos análises muito abalizadas, com base em um estudo sistemático e infatigável da situação política do Brasil. E um beijo no coração do web ouvinte da Podtests. Pode crer. Falcon, opa, vai falar mais alguma coisa, Armênio? Desculpe, lhe cortei. Fui mó educado. Não, era mais isso, mas agradecer aí e mandar um beijo para o público. Muito obrigado pela participação, meu amigo. E Falcon, muito bom ter você aqui, trabalhando em 2 empregos, né? Sou o Júlio da nova geração. É o Júlio da nova geração. O cara tá trabalhando e gravando podcast. Não, brincadeira, ele não tá fazendo isso não, o patrão do Falcon. Ele tá com afinco aqui, a gente tá só fiscalizando pra você o que é que ele tá fazendo, tá certo? Aqui na webcam. E a gente vai ficando por aqui, né? Então, muito obrigado, amigo web ouvinte, por ter chegado até o final. Qualquer coisa aí, colabora com nós no Padrim, no PicPay. E não esqueçam do que agora a gente vai ter as canequinhas
do podcasts aí para a gente vai sortear entre os nossos contribuidores. Colaboradores é muito coisa de startup, né? Enfim. Nossos contribuintes, cara. Vamos falar aqui. Contribuintes, isso. Nossos contribuintes. E também a gente está tentando aí ver se a gente coloca isso aí para vender aí, pra gente botar um pituleca, melhorar os nossos equipamentos aqui, né? Que a gente também quer ficar chato. E eu queria Diga. Não, vai. Só isso. Eu queria agradecer a você, amigo Eldeovinte, que nos fez figurar na posição 71 do Spotify. Brasil Comedy. Né? Eu não sei porque a gente tá nesse podcast de comédia. Né? Que é aqui um podcast sério de bar. Né? Tá certo? A gente tem toda a seriedade que Nildo Ourix cobra na esquerda. Então eu não sei porque a gente tá na parte de comédia, mas mesmo assim, obrigado. Né? A gente pretende voltar aí ao top 50, mantendo lançamentos semanais pra você. E é isso aí, né? Vamos dar tchau aí pra galera, tá certo? É Luiziane, Boulos e Benedita da Silva. Ele quase falou Eduardo Paes, Ah, cara, o Eduardo Paes é muito sedutor mesmo. Então aqui na espera de Túlio Gadelha, a presidência da República, a gente fica por aqui. Fátima Bernardes. Glória Maria! Glória Maria! Glória Maria! Glória Maria! Fátima Bernardes investe tudo. Fátima Bernardes com arroz la grega. Fátima Bernardes é vagabunda. Fátima Bernardes tem caderneta. Glória Maria! Glória Maria! Glória Maria! Glória Maria! Fátima Bernardes cheirando cola. Fátima Bernardes com a pica dura. Fátima Bernardes experiência. Fátima Bernardes também a cultura. Glória Maria! Glória Maria! Glória Maria! Glória Maria!